muito na internet, né? Muita gente zoando, né? Contra o Espírito Santo, imitando, falando em línguas, né, pastor? Eu vi vários vídeos de adolescente imitando né? esses zombando, né? Esses influencers da vida aí, imitando o Espírito Santo, né? Lógico que nada a ver, né? Mas o que o senhor diz sobre essas coisas? Quando se menciona em carnaval, eu consigo ver dentro da Bíblia o primeiro carnaval da história. Quando Moisés está no monte, o povo pede outros deuses e eles vão ali fazer a festa da carne, onde as mulheres se desnudam, os homens também, de igual modo, e ali eles vão dançar, vão pular, vão brincar, cometer erro. E Deus lá no monte está dizendo assim: eu ouço barulho, mas não é barulho, não é alarido de vitorioso, né? Então Deus manda Moisés descer, e quando Moisés vê o povo naquele estado, ele se surpreende de tal maneira, né, que ele vai quebrar as tábuas do mandamento que Deus tinha mandado ser escrito para que apresentasse os mandamentos ao povo. Então, quando nós vemos aí esses carros de alegoria, nós vemos ali, como diz, né, Êxodo capítulo 20, para não fazer imagem de escultura, é o maior número de imagens de escultura que se aparece, que é feito diante de uma cidade, diante de um estado, de um bairro, de um lugar onde eles praticam isso, como São Paulo, que tem um lugar lá onde eles fazem o sambódromo deles lá, e apresenta toda aquela situação que o povo nu, prostituição, é o período que as virgens ou as moças vai mais aprontar e vão aparecer mulher grávida, natalidade, aumento de natalidade, doenças, gente que morre e outras coisas mais. Agora, quando se diz respeito à blasfêmia, em que a irmã mencionou aí, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, nada do que alguém faz, xingar Deus, imitar Cristo, chamar Cristo de gay e falar essas outras coisas, eles podem falar o que quiser, porque esse tipo de coisa não vai afetar a Deus e não afeta a Cristo também. Afetou mais a Cristo foi uma lança do lado, prego nas mãos, coroa de espinho na cabeça, morte de cruz, peso de pecado. Isso sim, né? Vai haver o dia da vingança do Senhor, e esse dia pode apresentar-se que tarda, mas ele não deixará de acontecer. Agora, quando diz respeito à blasfêmia do Espírito Santo, então as pessoas podem falar o que quiser contra Jesus, pode xingar ele, pode xingar Deus, para falar, não deveria. Mas se fizer, Deus vai levar na ignorância. Né? Essa gente ignorante, gente que não sabe. Tempo de ignorância. Não crê em Deus, então vai fazer esse tipo de coisa. Mas no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 12, versículo 30 em diante, diz assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não se perdoará aos homens. Então, todo pecado que se comete contra Deus ou que se comete contra Jesus é perdoado. Mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Eu vejo que tem crente que blasfema contra o Espírito Santo. Ele rejeita as coisas de Deus, rejeita Deus, acaba rejeitando salvação, rejeita a morte de Cristo, né, que morreu por mim, morreu por ele, morreu por todos, morreu pelo mundo, morreu pela humanidade. Então, aí já vai longe demais. O apóstolo Paulo fala assim: há pecado que eu digo que não ore. Há pecado que ore, mas há pecado que eu digo que não ore. Se chega um pecador e lhe pede oração, dependendo do pecado, ore. Mas dependendo de pecado, crente que era crente, que se tornou homossexual, não ore. Não ore, não é para orar. O apóstolo Paulo diz, eu digo que não ore. O crente que creu no Espírito Santo e depois rejeita o Espírito Santo, diz que é mentira, ou diz que não é de Deus, volta a fazer o que não deve, o apóstolo Paulo diz, eu digo que não ore. Isso é ele e Deus agora.
Ele está entrando numa situação que somente Deus, pela misericórdia, porque Deus é longânimo e é misericordioso. Misericordioso. Né? Mas em aos Hebreus, capítulo 6, se eu não estou enganado, que vai dizer ali, vamos ver, o que nos diz? Em aos Hebreus aqui. Aos Hebreus. Se eu não estou enganado, é o capítulo 6. Que vai dizer que a pessoa... Aqui, capítulo 6. Então. Aqui, versículo 4. Mas vamos ler do 1 ao 4, para ficar melhor. Ó. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então é impossível, está escrito aqui, é impossível, porque é impossível, versículo 4, é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participando do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, é impossível ele voltar a ficar de pé. Por quê? Isso daí é pecar contra o Espírito Santo. Isso aí é apostasia. É apostasia. Isso é apostasia. É pecado. Zombar de Deus, zombar do Espírito Santo é pecado. A pessoa que tem coragem de zombar de Deus, ele não tem respeito pela mãe, não tem respeito pelo pai, não tem respeito pelo ser humano, nem por ele mesmo. Nem por ele mesmo. Ele não tem. Então fica uma pessoa assim que é como um animal. Vamos dizer assim, como uma besta fera, como um leão, por exemplo. Porque nós não podemos falar assim, vai ficar igual um cachorro, não, porque um cachorro hoje, né? E tal, ele é amoroso, é um animal amoroso. Mas entra lá na selva, lá vai lá zombar de um leão. É um bicho que ele não tem... Vai zombar da onça. Não é mesmo? Porque a onça, ela não tem esses animais que são bestas, feras assim. Eles não têm senso. Eles não têm dó. Eles não têm piedade de nada. O bichinho tá gritando na garra dele e tá comendo um animal vivo. Cair na mão do Deus vivo não é brincadeira. Zombar de Deus, zombar do Espírito Santo, zombar de alguém que veio fazer morte vicária para me trazer salvação, é ser um ignorante cego. É uma pessoa bárbara, que não tem noção daquilo que está fazendo. Não tem noção. Então eu vejo isso ali como sendo uma coisa muito séria, e são pessoas ali que não sabe o que vai ter que enfrentar futuramente, nos dias futuros, quando chegar o grande dia. Vai chegar um grande dia. Vai chegar, né? A vingança do Senhor Deus, aí vai gemer. E muita gente não crê, não acredita nessas coisas, né? Fala assim, não, isso é lenda da cabeça deles, né? Então, a maior blasfêmia contra o Espírito Santo, irmã Sandra, é você, até certo ponto, você creu na sua salvação, creu que Jesus morreu por você, creu que Jesus pagou a sua dívida, aí daí a pouco você não crer mais e torna toda aquela verdade mentira. Então, quer dizer, essa é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você creu até determinado tempo e depois agora você não crê mais. Eu vi pessoas, infelizmente, nessa caminhada longa minha, né, que eu ainda sinto ainda muito curta, muito pequena, diante, né, de ter quase 25 anos, né, de ter aceitado Jesus e todo o processo para chegar até onde eu cheguei, e eu ver pessoas desistindo, né, e assim, aí pessoas desistem não quero ser mais crente, cristão, não quero ser mais evangélico, aí volta às práticas de novo e fala assim, não, aquilo tudo que eu sei lá é tudo mentira, quer dizer, essa é uma blasfêmia,
né? Você creu, você Acreditou, tomou posse da tomou salvação, posse. levantou a mão, aceitou Jesus, aí em determinado tempo você já joga ele tudo pro ralo, joga tudo fora, pro alto, né? E depois volta às práticas novamente e torna aquilo que era verdade que você até então experimentou e fala que é mentira. Essa é você tornar nula a salvação. Essa é uma blasfêmia que o Espírito Santo não tem, né? Não tem como perdoar, né? muito É a maior triste, blasfêmia, né? Porque é igual o pastor falou. E é o que a gente está mais vendo hoje em dia, né? As pessoas Tá vão... acontecendo Mas demais. por que está acontecendo isso muito? É porque as pessoas esperam viver um evangelho que está sendo propagado, aí, principalmente dos anos 80 para cá, né? Eu até atrevo a dizer dos anos 70 também, um pouco. A gente começa a ver pessoas que pregando um evangelho de prosperidade, um evangelho que ele te dá dinheiro, te dá fortuna, ele muda a sua história. Mas a história que ele está falando que muda a sua conduta de caráter, uma transformação, uma libertação de vícios, uma libertação de coisas erradas que você cometia, né? Isso, né? Que você tinha, praticava, fazia, e daí a pouco você já não vai fazer mal, porque Jesus entrou, né? E te libertou. Fez uma mudança. Fez uma mudança, uma transformação total, né? Não é dinheiro, riqueza, Com certeza. carro, mansão. Não é. Essas coisas você consegue, conquista, né? Deus agrega, né? E agrega, e você fala a palavra certa, agrega. Deus nos acrescenta, né? E porque ali em Mateus 6, ele diz para nós, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas ele vos acrescenta, ele vai te acrescentar. Sim. Por você o buscar, por o amar, por o adorar, por o reconhecer como seu salvador, ele te acrescenta, ele te dá, ele te fornece, ele te abençoa. Ele te dá condição de você pôr a mão em algo que você está mexendo, um negócio seu, e ele prosperar. Não você abençoa, né? Você passa a ser abençoador. Isso, né? Mas daí você fazer do evangelho, vem cá, faz uma campanha que põe R$1.000 que o Senhor vai te fazer, você é um milionário, você vai ter aquele carro que você quer, né? Uma BMW. É a mudança do evangelho. Isso. O evangelho não é isso, né? A palavra de Deus nunca muda, é uma só, né? Mas uma só. Infelizmente nós estamos vendo aí, né, nos decorrer dos anos, muitos falsos profetas, profetas, falsos pastores, né? Que querem, minam a lã das ovelhas, né? Que querem seu mudar benefício. o evangelho, a palavra de Deus, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o que ela é. Verdade, ela é a verdade. Deus, né? que pôs ali os profetas, os homens, né, para poder dar a palavra. Então, mas tem pessoas, esses falsos profetas não aceitam a palavra. Eles querem modificar para poder trazer benefício, né? Benefício para eles mesmos. Você vê essas igrejas aí trazendo revelação, revela o seu CPF. De que benefício isso traz para você, irmã Sandra? Me diga para mim, eu revelar o seu CPF, eu revelar o seu número da sua identidade. O que isso traz de benefício, de transformação para a Sandra, para a irmã Sandra? Não é? Não. Porque não vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Agora, quando Jesus entra, não é? Quando Jesus realmente entra e ele passa a ser aqui na sua vida, habitar em você, e ele te conduzir a fazer, aí é uma mudança, não é? Aí é uma transformação. Com certeza. Né? Mas CPF, revelar CPF, identidade, revelar número até do seu telefone, isso não vai me edificar, não vai me transformar, não vai me libertar. Mas quando Jesus entra, aí sim, né? E infelizmente estão tudo errado, né? A maioria estão fazendo brincadeira com as coisas de Deus e eu não sei se eles não estão cegos que não têm. Será que eles não estão vendo que estão pondo em risco a própria salvação deles? Aí uma blasfêmia como o Espírito Santo, porque estão jogando a salvação fora e pregando o quê? Prosperidade. Né? Prosperidade. Eu vou ser próspero mediante o que Cristo faz em mim, transforma em mim. Aí sim uma prosperidade. É uma prosperidade de mudança, de transformação, de coisas novas, novidade de vida para viver. Né? Isso sim é uma prosperidade muito boa. Verdade, né? Dinheiro não. Dinheiro ele é bom? É. Ele é necessário? É. Não é? Mas é você correr atrás, trabalhar e ter. E não ir para a igreja, fazer campanha para ganhar milhões, para ganhar BMW, para ganhar casa, para ganhar, né, tudo que você quer. E acreditar nisso, né? Que Deus é que sustenta a gente. É uma blasfêmia, né? Totalmente uma blasfêmia. Jogando a salvação fora. Quer dizer, hoje as igrejas não pregam salvação, porque se você pregar Jesus, salvação, não vai dar ibope. Não. Né? Não dá. Não dá. E aí? Quem quer salvação quer ficar no mundo. Então, né?
A maioria das Infelizmente, estamos pessoas, vivendo isso. infelizmente, vai lá buscar milagre, né? É. Com Busca certeza. milagre, dinheiro, prosperidade, mas o verdadeiro Deus e a salvação que Deus preparou Pagou o pra preço, gente, né? pagou o preço. Jesus veio aqui e morreu pra gente ser Estão salvo, recusando, né? né? Estão recusando, infelizmente, né? E o que a gente vê muito também é heresia, né? O Muitas. que a gente tá vendo de heresia nas igrejas, igual Sim. um vídeo que eu vi, eu não sei se a senhora chegou a ver, o pastor também, né? Eles colocando baldes lá para poder Meu batizar. Deus, aquilo lá foi... Eu falei, gente, da onde saiu isso? Onde está isso? Na Bíblia, né? Onde está na fala isso? Bíblia? Que eu até hoje não li, né? E, assim, tá certo que eu ainda não li ela como o pastor leu toda, mas eu tenho um conhecimentinho, assim, né? Então, assim, eu ainda não cheguei nessa parte que a gente pode batizar dentro de um balde, botar a cabeça dentro do balde, cabeça para baixo e batizar. Misericórdia, né? Muita. Só Deus Então, por... assim, a gente vê muito isso, né? Com certeza. Também. É os né, fins dos tempos, né? É o que a gente tem Jesus que- falou que nós íamos, né, passar por tudo isso. Ele nos avisou, ele deixou aí avisar que nos últimos tempos aconteceriam muitas coisas, né? A gente que se assusta, olhe, que se né? possível, ia enganar até dos meus, né, os dos meus escolhidos, até os meus escolhidos poderiam ser enganados, né? E estão sendo enganados. Por isso que eu sempre né? falo, né? Nada melhor que a gente ter a palavra, Ler a palavra, conhecer, pra conhecer. gente não ser enganado. Porque se a gente ler, saber, ter o conhecimento da palavra, Ninguém te engana. ninguém né? te engana. Opa, a pessoa vai falar, não, a Bíblia fala assim, assim, assim. Peraí, a minha Bíblia não fala assim, não. Minha Bíblia é outra, então, né? Porque qual Com Bíblia certeza. que esse indivíduo tá lendo, né? Com certeza. Não é verdade? É.